Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 10 sindicatos que fazem com que eu possa levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia, a vida de todos nós trabalhadores, e em especial todos nós cidadãos, até porque, na verdade, a gente precisa relembrar essa questão o tempo todo. Somos cidadãos e, ora, trabalhadores, e não importa se somos trabalhadores ou não, sempre seremos cidadãos. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de conversar com a Thaís Justen. Ela é advogada e coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. E a gente vai falar sobre crimes sexuais contra as mulheres, e a gente vai enfatizar num que tem nome em inglês e é difícil de falar. A gente acha, eu acho, que diz stalking, mas o meu inglês é literal The Books on the Table, então a gente vai falar de um jeito que você e eu, todos nós, vamos entender esse assunto. Seja muito bem-vinda, Thaís, prazer conversar com você aqui no Trabalhador em Foco. Obrigada, Carla, um prazer estar aqui também, falando para as mulheres, né, assim, para a gente poder entender melhor sobre os nossos direitos. Vamos começar pelo básico. Existem incontáveis crimes que são considerados os crimes sexuais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre que crimes são esses e como é que as pessoas precisam, em linhas gerais, estar atentas para se prevenirem e, mais do que isso, para ir em busca de seus direitos caso sofram de alguma forma. Então, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque quando a gente fala, né, de violência sexual, geralmente as pessoas imaginam aquele estupro clássico. Você está andando na rua, vem uma pessoa que você não conhece e te pega à força, te agride e comete a penetração vaginal ou anal. As pessoas entendem isso como crime sexual. Mas quando a gente trabalha, né, principalmente quando a gente trabalha com mulheres e a gente escuta as histórias e a gente percebe a violação que atravessa a nossa vida, a gente vê que é muito mais amplo, né? É crime sexual, por exemplo, proibir a mulher de tomar um anticonceptivo, sabe? É proibir o acesso aos meios, né, contraceptivos, isso é um crime, assim, isso é uma violação. Você está ali violando os direitos sexuais e reprodutivos daquela mulher. É crime você obrigar a mulher a assistir pornografia. É crime você divulgar um vídeo, não só um vídeo ou uma foto íntima dela, mas um vídeo ou uma foto de alguém que se pareça com ela, como se fosse ela. Isso é uma coisa que a gente vê muito em vingança, sabe? O ex, assim, ele manda, por exemplo, pro atual, um vídeo pornô de uma mulher de costas que parece muito com a namorada, com a ex-namorada dele, namorada atual. E aí ele manda e fala, tá vendo, eu tenho vários desses, sabe? E manda pro trabalho, manda pra família, e para aquela mulher não importa muitas vezes se não é ela, se sente tão ofendida como se fosse. E também, enfim, não faz nenhuma diferença se fosse também, mas você vê que são formas de violência, né? Outras formas, né, de violência sexual, quando você concorda, né, em estar tendo aquela relação sexual, só que alguma coisa ali daquela relação você não gostaria que acontecesse. Então, assim, você quer ir para o motel, você quer ir para a cama, você quer transar com aquela pessoa, fazer várias modalidades, mas você não quer, de repente, o sexo anal, você não quer o sexo oral, ou você quer a masturbação, mas não quer o sexo vaginal. E aí aquela pessoa força, seja forçar fisicamente, seja não, mas se a gente está aqui, vai ter que acontecer. Isso é uma violência, isso é um crime, isso é estupro também, né? É crime sexual quando aquela mulher decide livremente que ela vai trabalhar com prostituição, e assim, não é crime se prostituir, então a mulher tem esse direito, né? E aí ela fecha um contrato, porque é um contrato com o cliente dela, que ela vai transar com ele, e ele entende que porque ele fechou aquele contrato de uma transa, ele pode fazer o que ele quiser, não importa o quão escatológico, o quão violento aquilo seja. Isso é uma violação dos direitos da mulher, né? É crime forçar também, por outro lado, a mulher a se prostituir, né? Aquele cara que fala assim, né? Isso a gente vê muito isso aqui no serviço. Aquele cara que fala, você vai precisar botar, né, tanto de dinheiro em casa e aí aquele meu conhecido, ele te achou bonita, você vai ter que transar com ele. Isso também é crime. E eu acho que é interessante a gente pensar, tentar pensar sem moralismo, né? Ambas as coisas são erradas, porque o que importa é o desejo da mulher. Então, se a mulher quer se prostituir, é crime você proibir, inclusive, né? Assim, você tentar de alguma forma impedir, isso é uma violência. E se ela não quer, também é um crime, uma violência, você está aí forçando isso. Então, acho que é muito importante pensar e pensar nesse conceito amplo de violência sexual, né?
talvez alguns atos não sejam exatamente considerados crimes. Talvez um agressor espertinho vai ler o Código Penal e vai falar assim, esse ato aqui não seria tanto um crime, mas é uma violência sexual, e a mulher está sendo violada, ela tem direito a não ser violada, mesmo que, de repente, aquele ato ainda não seja crime. Porque como a violência ela é criativa, cada dia que passa a gente vê novos exemplos de violências criativas, né? Os agressores vão inventando novas formas de violentar as mulheres, a lei nem sempre acompanha no mesmo tempo, né? Ela demora um pouquinho para dar uma resposta. Nossa, eu acho que sua fala fantástica. Estou, assim, muito grata da gente estar conversando por vários motivos. Primeiro, porque essa é a primeira vez que talvez a gente aqui no Trabalhador em Foco fale de forma tão clara sobre crimes sexuais e violência contra a mulher. E segundo, porque eu estudei prostituição. Eu estudei prostituição desde a Babilônia até os movimentos sociais de 1987, na Boca do Lixo, em São Paulo. E eu estudei o fenômeno da comunicação das prostitutas para com elas mesmas e para com a sociedade. E eu tenho um imenso respeito por mulheres trabalhadoras que são prostitutas. Toda vez que eu falo isso, sempre alguém se assombra com a minha fala. E quando você vem dizendo que o cliente ele tem limitações por conta do seu contrato com a prostituta, e que, ao mesmo tempo, quando um parceiro tenta imputar a esta mulher o trabalho de prostituição, está inadequado. Acho isso muito legal, porque tenho certeza que pouquíssimas pessoas falariam isso para a TV de forma tão clara e objetiva, para a gente respeitar a integralidade do indivíduo mulher. E a gente aqui está fazendo um recorte, sim, feminino, para a gente falar de uma questão que tem muito a ver, até porque nós somos a maioria dos casos de violência sexual. Então, assim, existem homens que são violentados sexualmente? Sim. Em via de regra, LGBTQIA+, são os homoafetivos, né? Que aí é aquele olhar de fragilidade. Olham para a gente, mulher, como mulher, e olham para os homossexuais, viadinho. Então, entende que pode usurpar de força e tal, ou direito de poder, que é essa coisa da violência que vai, né, da residência e tal. Acho muito legal a gente pontuar essas questões, e acho que você falou muitíssimo bem. E aí, dando continuidade a esse raciocínio de vários crimes que a gente pode partilhar, né, dividir em vários segmentos, a gente veio hoje falar sobre um crime que eu acho que pouquíssimo se fala, que é o stalking, ou coisa parecida com isso. E aí eu queria que você falasse sobre este crime, que está tipificado, não é assim que fala? Na legislação, já está lá dizendo que isso é crime. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse tema. Então, é um tema novo, né? Ainda mais a gente discutir assim, no âmbito legal sobre ele, né? Assim, no âmbito legislativo, ele é um tema novo, que é quando o homem, furtivamente, sem a mulher perceber, tira a camisinha durante o ato sexual. Ou seja, aquela mulher, ela acredita que ela está fazendo um sexo seguro, um sexo protegido, né? Ela tem essa confiança no início ali da relação sexual e, em algum momento, ela é surpreendida, né? Percebendo que não, que o homem tirou, sem comunicá-la sobre isso. E eu acho muito importante a gente falar isso, tá? Porque antes de a gente falar especificamente sobre a questão do direito, né, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vive numa sociedade que está sempre julgando e culpabilizando a mulher. Então, a menina, ela escuta assim, desde novinha, olha, não faça sexo sem camisinha, você tem que fazer sexo seguro, você não pode deixar, você tem que convencer o seu namorado que ele vai ter que usar camisinha, sabe? A menina, ela cresce escutando isso, né? E pouco se fala sobre como que, né, mulheres não são mágicas. Não é possível, né, assim, ter certeza durante toda a relação de que a camisinha está sendo usada. Não é possível impedir que alguém tire a camisinha sem você perceber, né? Então, assim, se foca muito, né, em como que a menina tem que se sentir culpada, porque, assim, se não usou a camisinha e engravidou, tá vendo? Agora aceita, né? Você tem que ter um filho, você como assim você vai falar sobre direito ao aborto? Você tem que ter esse filho, porque você que fez o sexo sem proteção. Se a menina
contar alguma IST, mas foi você a culpada, você que aceitou fazer um sexo sem proteção, se fala tanto da importância disso, etc e tal, e pouco se fala sobre esse ato, né, que tem relação com, acho que um mundo de coisas, né, assim, até mesmo uma mulher casada, por exemplo, se ela quiser usar camisinha, ou então ela não usa camisinha com o parceiro dela, ela escolhe não usar, e aí ele trai, e aí ele traz, às vezes, uma IST para dentro de casa. Se essa mulher, às vezes, assim, tinha uma relação aberta, por exemplo, uma relação onde ela conseguia ter alguma comunicação com o cara, ela confia que ele está usando a camisinha com outras pessoas, mas de repente não, de repente ele não está usando, ele está fazendo isso com outras pessoas, de repente com ela fala, não, tudo bem, então a gente vai ter uma relação aberta, você vai usar a camisinha comigo, só que aí ele tira furtivamente. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso para a gente explicar como que nos mais diversos tipos de relacionamento, do mais tradicional até o mais moderno, né, digamos assim, acontece essa culpabilização da mulher. Se por algum motivo o relacionamento aconteceu sem a camisinha, sempre se culpa a mulher que tem que entender que ela tem que conscientizar o homem disso, mas ela não é mágica. Acho que isso é importante. E aí, de um tempo para cá, né, acho que poucos anos, a gente vem discutindo como que isso é uma forma de violência. É uma forma de violência da mesma forma que eu disse lá atrás, quando você concorda em transar com uma pessoa, mas isso não quer dizer que você concorde com todas as modalidades sexuais, com todas as coisas na cama, né? E aí é a mesma coisa, né? A mulher, ela concorda que vai transar com aquele cara, ela concorda que vai ser com camisinha, e no meio do sexo ele tira. Isso é uma violência. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho importante, primeiro, frisar, é uma violência independentemente da questão penal. E aí, por que independentemente? Porque também se conseguiu, né, recentemente, a conquista de que isso vai ser compreendido como crime, né? A gente tem aí como encaixar isso também em alguns artigos, né, de todo modo. Se o homem sabe que ele está com MST e ele força a barra para fazer um sexo desprotegido, ele está ali cometendo o crime do artigo 130, porque ele está expondo a pessoa a uma doença, né? Então, assim, a contração de uma doença. Se tem outras pessoas que vão dizer, né, da questão do artigo 215, eu não vou ficar falando muito disso não, é rapidinho, tá? Não, mas do artigo 215, que é quando você está cometendo um ato sexualmente mediante fraude. Então, você tem caminhos, né, legislativos. Hoje em dia, você tem um avanço também nos direitos da mulher, em que, pelo menos teoricamente, a palavra da vítima ela tem que ter um peso maior, né? Então, assim, se sabe que a maioria dos crimes contra a mulher, e aí, especialmente crimes sexuais, acontecem quando não há testemunha, né? Então, você tem mesmo que valorar a palavra da vítima de forma diferente da palavra do agressor. Então, assim, na teoria, a gente já conquistou isso. Só que, assim, estou tentando pensar em como falar em pouco tempo. Existe um abismo? Não, existe um abismo entre a teoria que você está falando e a prática? Existe, mas eu acho que é mais do que só. Eu acho que é mais que o abismo. Eu acho que tem. Eu li uma vez num artigo acadêmico que quando a gente fala, né, de luta por direito, a gente tem que entender que a luta por um direito ela não termina com a positivação daquele direito. O que é a positivação? É quando você coloca aquele direito na lei, né? Você luta, por exemplo, né, isso, pelo direito das mulheres viverem sem violência. Então, você tem ali a Lei Maria da Penha. Só que a positivação, né, transformar em lei aquele direito, não encerra a luta. É um passo da luta. Você precisa continuar lutando para fazer aquele direito valer. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está dizendo, olha, a lei entende que isso é crime. Mas basta a lei entender? Não. A gente tem que fazer o judiciário entender como? Com pressão. A gente tem que fazer a opinião pública entender. Porque se a opinião pública não discutir, se as pessoas não discutirem, não falarem sobre isso, a pessoa que sofreu essa violência, ela não sabe que sofreu uma violência, ela não vai procurar, né, os meios, ela não vai à delegacia, ela não vai no Ministério Público, ela não vai denunciar publicamente, ela não vai se movimentar, até porque ela acabou de sofrer uma violência, né, e aí é importante também dizer, se você que está ouvindo sofreu essa violência e se sente não conseguiu procurar ajuda no momento, também não tem problema, procure ajuda agora, mas não se culpe por não ter provocado polícia, etc., porque você sofreu uma violência. Mas a pessoa não vai provocar, né, quem tem que provocar, e se provocar, a polícia não vai registrar a ocorrência, né, porque para isso acontecer, para a pessoa provocar a polícia registrar a ocorrência, para o juiz condenar, a gente tem que estar falando sobre isso, a gente tem que estar lutando para que as mulheres entendam, né,
E os homens também entendam, para que a sociedade entenda que isso é uma violência e, portanto, tem que ser punida. Então, acho que essa é a questão. O crime a gente tem, só que para a gente conseguir fazer com que ele seja punido, a gente tem que estar falando sobre isso. E tem que estar falando até para pensar, porque sempre vem alguém que, se não fala, pensa. Poxa, mas se a gente vai concordar só com a palavra da mulher, a gente vai ter muito homem por aí sendo punido injustamente. Esse mito dos homens pobres, coitados, sempre, né? Assim, pobres homens punidos aí a todo momento por coisas que não fizeram, assim. Na prática, a gente sabe que não é assim, né? A gente que pesquisa, que, né, para ler, assim, a gente vê que não é assim. Mas aí tem uma coisa importante também, que é, quando a gente discute que isso é um crime, que a gente tem que valorar a palavra da vítima, a gente está discutindo que a gente sabe que é difícil para a vítima falar sobre isso. A gente está discutindo o quê? Da polícia pensar em formas de conseguir provar que aquele crime aconteceu. E de ter testemunhas indiretas sobre o crime, por exemplo. Esses dias, num debate com uma delegada de uma DEAN, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela, quando a mulher denuncia estupro ou alguma outra violência sexual, ela sabe que ela vai ter testemunhas indiretas, sim. Que testemunhas serão essas? O dia que a mulher sofreu aquela violência, possivelmente, se ela foi ao trabalho, é um dia que ela estava agindo diferente. Ela, de repente, estava mais isolada, entendeu? Se era uma menina na escola, ela começou a ir mal na escola depois daquele ato. Entende? Os clientes, se é um trabalho, uma pessoa, um profissional autônoma, os clientes daquela pessoa perceberam que ela desmarcou a reunião. Então, tem várias, ou que ela estava muito desatenta. Tem vários marcadores que você vai encontrando que não vão dizer assim, eu estava lá e eu vi a violência acontecer, mas que podem dizer, realmente, naquele dia, aquela mulher não estava bem. Entende? Então, existem, sim, formas de você estar fazendo um bom trabalho investigativo e que não passem por uma humilhação pública da mulher. Porque muitas vezes o julgamento é isso. O julgamento mas você tem certeza que você não quis? Aí, no caso, né, do ato de tirar a camisinha furtivamente, você tem certeza que você não deixou? Você tem certeza que você não viu e pensou tudo bem? Né, um julgamento, a gente pode imaginar, né, juízes, promotores, advogados machistas fazendo essa pergunta. Não tem que ser assim a entrevista. Ela pode ser com as outras pessoas. Naquele dia, ela agiu diferente, né? Ela estava, depois, você sabe, se por acaso ela se demonstrou um pouco mais cabisbaixa, se ela estava mais desatenta, mais distraída, tem outras formas de você estar investigando isso. Então, eu acho que isso é importante, né? Quando a gente fala de valorar a palavra da vítima e de pensar em entender assim como um crime, entender também outras formas de investigação, outras formas de condução de um julgamento, porque, como eu disse, volto a dizer que eu acho que é importante que isso fique bem frisado na nossa mente, a luta por um direito, ela não termina quando a gente consegue transformar o direito em lei. Ela continua, é só um passo. E aí esse passo é isso, é a gente conversando, eu espero que a partir da entrevista mulheres conversem sobre isso, parem para pensar se isso aconteceu com elas. Isso é uma coisa muito interessante. Aqui no CRAM, né, para quem não conhece, a gente tem atendimento jurídico, social e psicológico. E a gente comenta muito que no atendimento psicológico, né, ou no social também, quando a gente faz o primeiro atendimento com a mulher e explica os tipos de violência e fala sobre a violência sexual, geralmente a maioria das mulheres fala que não, nunca sofreu. Mas quando a gente começa a explicar, elas arregalham o olho, elas choram, elas dizem, eu não acredito, eu sofro isso há muito tempo, eu sofri isso do meu marido, do meu ex, né, do meu namorado, porque quando a gente explica que violência sexual não é só aquele estupro, né, assim, violento, daquele, ou desconhecido, ou tem que se conhece, mas que pega força e ameaça te matar e bate, mas que é, por exemplo, tirar a camisinha, assim, que você veja, que é, por exemplo, proibir, né, acesso à pílula, que é pagar, por exemplo, por, né, prostituição por um tipo de acordo ali sexual e fazer outra coisa, quando você percebe que a violência sexual é muito mais ampla, você percebe que a maioria das mulheres, em algum momento, né, estiveram na posição de vítima ali da violência. Então, acho que é a primeira coisa, né, quando a gente fala sobre isso, a gente acende aquele alerta, e aí a partir daí é pensar, então como que eu posso me mobilizar, o que eu posso fazer, né, para modificar esse cenário, o que eu posso fazer para buscar os meus direitos, porque eu fui violada. Então, mesmo que ele não seja punido, como é que eu posso fazer, né, para me reerguer? Como é que eu posso fazer para mudar esse pensamento na sociedade? Acho que é um pouco disso tudo. Entendendo
esse mundo que a gente está vivendo, e aí aqui no Trabalhador em Foco eu gosto da ideia do que a gente faz, porque uma coisa é a gente entender, quem está aqui assistindo a gente, né, ouvindo esse bate-papo, sentindo o que a gente está querendo transmitir, né, levar para fora do contexto do papel, do jurídico, legal. Se eu estou em casa, eu sou uma mulher, estou assistindo o programa agora por qualquer plataforma e não sabia. Eu não sabia que quando eu estou no ato sexual e o meu parceiro tira a camisinha, isso é um crime e ele está violando o acordo. E aí é muito simples, né? Porque se a gente fosse falar de direito do consumidor, em que tem duas partes, é feito um acordo. Quando viola o acordo, está errado. Quando a gente está falando de relação trabalhista, tem um empregado e tem um patrão. Quando o patrão, que tem o maior poder, não paga o salário, ele está errado. Mas quando a gente está falando de uma relação sexual afetiva, a gente consegue ainda botar essa culpa na mulher, né? Ela que não viu, ela que não percebeu. Mas ok, ela agora descobriu que é crime, ela viu, ela percebeu que rolou essa coisa feiozona do cara tirar o preservativo, a camisinha, né, no meio do rolê. A questão é, faz o quê, Thaís? Como é que faz para conseguir, aí sim, discutir, conversar com as amigas, entender, falar que isso é crime, mas como faz para ir em busca deste direito ferido? Então, a primeira coisa, eu acho que é a mulher perceber também o que ela precisa, né? Assim, o que ela quer. Então, se o que ela quer, ela percebe que ela teve, né, foi violada, e a primeira coisa que ela quer é se afastar desse cara. Eu não quero mais que ele possa ter acesso a mim. Então, ela precisa de uma medida protetiva, né? A outra coisa não, eu quero que ele responda, que ele seja punido. Aí ela vai precisar, né, tentar mesmo ali o processo criminal, tentar a punição dele. O que eu acho? Primeiro, procura, assim, um serviço de referência, né? Se foi uma relação íntima de afeto, assim, né? Alguém que ela se relacionava com frequência, procura a gente, o CRAM, tá? A gente funciona, fazendo uma propaganda aqui do serviço, é um serviço público, a gente funciona na rua Santos Dumont, número 100, nos fundos do posto de saúde. Vem para cá, conversa com a gente sobre isso, que a gente vai ajudar a entender o caso concreto, né? Para ver o que é possível fazer, Legal. Mas de uma forma geral. Vai na delegacia, faz o registro de ocorrência, tá? Tenta ir acompanhada por mais alguém, porque a gente sabe que, às vezes, dependendo da pessoa que vai te atender, pode ser que não tenha uma sensibilidade, né, com aquilo. Fala que você quer registrar a ocorrência e fala que você quer uma medida protetiva, se for alguém do seu convívio, né, porque isso é uma violência doméstica, né, assim, estou entendendo, possivelmente, né, isso aconteceu com alguém que você se relacionava, se relacionou, então, isso vai ser entendido como uma violência doméstica, e aí pede uma medida protetiva de afastamento, e aí isso é importante. Com certeza a mulher está pensando assim, mas como é que eu vou provar? Vai ser difícil provar ele? Será que ele vai ser condenado? Será que ele não vai? Realmente é difícil, tá? Isso, assim, não adianta também a gente falar, né, que vai acontecer com certeza. Só que, aí tem uma coisa importante, para a medida protetiva, para você conseguir a medida protetiva em si, que é o que vai te proteger, né, dele ficar depois mandando mensagem, ficar indo atrás de você, etc., você não precisa ter prova 100% de que aquilo aconteceu. Entende? A sua palavra realmente é o que vale mais para a medida protetiva. Então, isso você já tem segurança. Para você provar o crime em si, aí você vai pensar em outros elementos. De repente, uma mensagem de WhatsApp que você mandou para ele depois, que você disse, poxa, você acabou de tomar a camisinha, né? Eu fiquei exposta. De repente, provar que você fez exame de ST, de repente, provar que você tomou um coquetel. Você vai pensar em outras provas que você vai reunindo, e aí você vai, né, de preferência, avaliar essas provas junto com um profissional para que te ajude a dizer assim, olha, acho que aqui a gente tem uma chance grande de um caso com condenação. Olha, acho que passou muito tempo, fica mais difícil, né? Acho que tem essas situações todas que a gente tem que analisar na prática. Mas eu acho que é importante saber disso, assim, às vezes você passou por isso num relacionamento, você não estava conseguindo verbalizar o quanto aquilo estava te incomodando, você quer esse afastamento, você quer ter o direito do acesso à lei nesse sentido, mas talvez o seu caso seja difícil de uma condenação, mas você vai ter o direito à medida protetiva, porque você vai conseguir, assim, se afastar dele e estar reestruturando sua vida, e ele vai acabar sendo preso se ele descumprir essa medida,
porque ele não vai poder se aproximar, não vai poder falar com você. Se ele ficar insistindo que não, você que é doida, mas não é possível que você não sabia, ou que foi sem querer, que ele não queria ter tirado, etc., ele, na verdade, ele vai acabar sendo preso porque ele não pode ficar te mandando essas mensagens. Perfeito. Thaís, queria te agradecer por tudo que você compartilhou com a gente aqui no programa. Quero, de antemão, dizer que as portas estão sempre abertas para quando você quiser falar alguma coisa do atendimento gratuito para as mulheres da nossa cidade por meio dessa pasta da secretaria. E aí, eu estou aqui à disposição. Obrigada de verdade, foi um imenso prazer. Foi um prazer meu, muito obrigada, um ótimo trabalho de vocês, tá, Carla? Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve aqui no novo programa Trabalhador em Foco para desconstruir um pouco dessa sociedade estabelecida machista e patriarcal, e a gente está aqui para isso. Um beijo grande, até o próximo programa. Tchau, tchau.